entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Então Jesus lhes disse: logo os filhos são livres, mas para não escandalizar esta gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar um momentinho, por gentileza? Ave Maria. Meus irmãos e irmãs, nessa segunda-feira, dia de Santa Clara de Assis, padroeira da TV, das transmissões também, a igreja nos apresenta esse evangelho bem peculiar. Nós estamos ainda lendo, na primeira leitura, não é? Aquilo que Deus foi pedindo através de Moisés, é bem interessante, mas eu quero construir a minha reflexão mais na experiência do evangelho, que eu acho que é muito significativa para nós. Como Rubens bem lembrava, estamos na Semana Nacional da Família, então rezando pelos nossos familiares, pelos nossos impossíveis, acreditando sempre que Deus é apaixonado pela família, né? Ele criou a família e Ele quer dar forças para você, para que você prossiga a sua missão também, lutando pelas famílias, pela sua família de maneira especial. Mas você viu que a sinceridade de Jesus, né, a crueza com a qual Ele fala as coisas, em alguns momentos até choca, e com certeza chocou os apóstolos também, porque esse foi o segundo anúncio da paixão que Jesus fez. Porque veja bem, gente, a vida desses discípulos estava uma festa, estava tudo acontecendo muito bem, eles andando com Jesus e ficando famosos, todo mundo querendo tirar selfie com eles, né? Jesus fazendo milagres, curas, todo mundo reconhecendo que Jesus era o Messias, não os líderes, claro, não os chefes, mas o povo entendeu que Jesus era o enviado do Pai. Então tudo estava acontecendo bem, eles amavam Jesus. Imagina, conviver com Jesus devia ser algo maravilhoso, não é? Imagina você chegar na sua casa agora, chega lá, Jesus já passou um café, né? Mandou esquentar o pão de queijo, está esperando você. Aí você conta para ele lá que o seu marido está roncando demais à noite. Imagina, ele vai te entender, te dar um conselho sábio. Seria maravilhoso, não seria? Claro que a gente recebe Jesus na Eucaristia, Ele está vivo. Mas esses homens, eles conviveram com Jesus, eles viam Jesus, eles ouviam Jesus. Então para eles estava tudo muito bom. Por que tinha que ter alguma mudança? Se mexe em time que está ganhando, como diz a metáfora, né, popular? Não. Para eles estava tudo muito bom. Mas Jesus lhes deu essa notícia: gente, está tudo muito bom, mas eu vou sofrer uma paixão. Ou seja, eu vou entregar a minha vida. Os chefes, os sumos sacerdotes, eles vão me matar. Então para aqueles discípulos era muito difícil entender isso. Por quê? Porque eles não queriam se separar de Jesus, né? A dor da separação de quem a gente ama, da pessoa com a qual a gente quer estar, é difícil. Mas Jesus foi dizendo: olha, é preciso que isso aconteça. E depois, sucessivamente, isso vai acontecer em outras narrativas. Até aquela narrativa, quando Jesus disse, né, Jesus perguntou: quem dizem os homens que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Filho de Deus. Logo depois dessa narrativa, Jesus começou a dizer de novo, pela terceira vez: olha, eu vou ser entregue,
E Pedro, vou morrer na cruz. Pedro começou a repreender Jesus. Ó a ousadia, né? Imagina, quem sou eu? Quem é Pedro para repreender Deus, né? Mas Pedro começou a dizer: isso não te aconteça, não vai acontecer. E Jesus teve que ser firme com ele e dizer: afasta-te de mim, Satanás. Você não está pensando como Deus, mas como os homens. Para dizer que no nosso entendimento, na nossa maneira de perceber as realidades, a gente corre o risco, a gente se apega muito fácil às coisas, né? A gente se apega muito fácil às pessoas, às nossas ideias. A gente tem uma ideia do que é bom para nós, né? E a gente se apega àquilo. Só que veja bem, o seu sonho, quem estiver transmitindo pela rádio, eu vou explicar. O seu sonho é assim, olha para a mão do padre, que é bem grande para você ver, olha aqui, ó. O seu sonho é assim, o sonho de Deus, ó. O sonho de Deus é muito maior que o seu, muito. Só que a gente se apega à nossa ideia. Não, tem que ser aquilo que eu acho. Por quê? Porque eles estavam sentindo a dor de se separar de Jesus. Mas Deus, Ele foi tão pedagógico com esses apóstolos, que Ele estava exigindo deles tamanha maturidade, tamanha liberdade interior, que eles precisariam se desapegar até de Jesus. Você tem noção que é isso? É até difícil a gente entender isso. Deus queria que eles se desapegassem até de Jesus. Por quê? Porque na cabeça deles eles iam ficar assim, andando ali de uma cidade para outra, tomando café na casa de um de outro, e vinha ali umas multidõezinhas e tal, e Jesus lá no centro. E quando tem um líder, né, os outros ficam mais acanhados. Imagina, se eu estivesse lá nos 12, entre os 12, você acha que eu ia me arriscar a pregar tendo Jesus do meu lado? Eu ia ficar quietinho, né? Para não estragar as palavras dele. Você acha que eu ia me arriscar a ficar rezando pelos outros? Pô, Jesus está ali. Então às vezes a gente se apega às coisas. Só que Deus tem um plano maior. Jesus tentou explicar, mas tadinhos, eles estavam tentou explicar lá no sermão, quando eles estavam no cenáculo, né, na última Santa Ceia, um dia antes da Santa Ceia, depois na Santa Ceia, mas eles estavam tão, compungidos, tão mexidos, tão envolvidos, que eles não conseguiam entender. Jesus disse em João 16, está escrito: para vocês é bom que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não vai vir até vocês. E Ele é o Espírito da verdade. E Jesus começou a explicar: o Espírito Santo vai lembrar vocês do que eu já ensinei. O Espírito Santo vai dar a palavra certa. Vocês vão curar pessoas, vocês vão libertar pessoas. Então Jesus passou um tempo com eles. E Jesus tinha que morrer e ressuscitar para o Espírito Santo vir. E como eu disse, o plano, porque as cidades naquela época, gente, eram minúsculas. Eles evangelizavam aquelas cidades que às vezes tinham ali 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, e achavam que estavam arrebentando. Mas Deus queria que eles evangelizassem o mundo. Deus queria que eles fossem para Roma. Deus queria que eles fossem para onde hoje é Istambul, aquela cidade que era enorme. Depois do século IV em diante teve o nome de Constantinopla, antes tinha outro nome. Deus queria que eles fossem para Antioquia. Deus queria que eles fossem para a Grécia. Deus queria que eles evangelizassem o Ocidente, para que eu e você fôssemos cristãos hoje. Então o sonho deles era desse tamanho. Mas Jesus morreu, veio aquele baque, meu Deus, aquele desespero. Só que depois eles ficaram desanimados por um tempo, e veio o Espírito Santo em Pentecostes. E quando veio o Espírito Santo iluminou a consciência deles, e eles começaram a entender. Agora a gente entendeu o que está acontecendo. E começou um para um lugar, um para outro. Aí Jerusalém ficou pequena para eles. Israel ficou pequeno. Por quê? Porque o sonho de Deus era maior. E eles começaram a viajar para pregar em vários lugares. Chegaram em Roma, como o padre disse. Chegaram na Espanha. Alguns chegaram no norte da África, ali no sul da Geórgia hoje. Outros foram para a Turquia, para o noroeste da Turquia, como São João. E todos testemunharam Jesus. E quando o mestre não estava perto, o que aconteceu? Eles começaram a pregar. Não tinha ninguém ali para fazer, né? Às vezes Deus, Ele corta, sabe, nosso apoio, né? Tira a nossa muleta, porque Ele sabe que a gente consegue andar, né? E eles começaram a pregar, e pregar bem. E começaram a rezar, e as pessoas eram curadas. E começaram a pregar e anunciar. E todo mundo começou a se converter, sabe? Então Deus começou a usar deles.
Mas se Jesus estivesse ali, eles iam ficar atrofiados. E por que eu estou falando tudo isso? Porque na minha vida, na sua vida, na nossa vida também é assim. Você sabia que às vezes Deus tira coisas das nossas vidas, ou permite que coisas saiam, pessoas saiam? Por quê? Porque talvez aquela pessoa, aquela situação veio para ficar na sua vida por um tempo, e você quis se apegar. Mas Deus, Ele tem mais, Ele quer fazer você progredir, Ele quer fazer você crescer, Ele quer fazer você se desenvolver. Então muitas vezes Ele corta, sabe? Ele tira você do galho, mas porque Ele sabe que você sabe voar, né? Ele sabe que você vai conseguir voar. Então Jesus disse: gente, vocês não estão entendendo o que eu estou fazendo agora, mas confiem em mim, vai fazer sentido. E na minha vida, na sua vida, muitas vezes é assim também. A gente não entende o que Deus está fazendo, a gente não entende por que Deus permitiu aquele fim, a gente não entende por que aquela pessoa foi embora, a gente não entende por que certos sofrimentos acontecem na nossa vida. Mas a gente tem que entender que Deus está sempre trabalhando. Você sabe que tem uma história muito bonita que eu gosto de contar nesse sentido. E diz que tinha um homem que era muito cristão, né? Tinha um sonho de fazer uma viagem de avião na vida, nunca tinha feito, né? Aí juntou dinheiro ali por uns 9 anos, conseguiu comprar a passagem e ir para lá para o lado do Oriente. Lá ele ia, não sei se para Singapura, tal. Uma viagem maravilhosa. No avião, tudo, o avião começou a arremeter, né? Só para acordar quem está dormindo aí, né? Ah, tinha gente dormindo, tá vendo? Essa hora que os padres percebem as coisas, né? E ele, nervoso, todo mundo do lado: não, tá ok, fica tranquilo, isso é normal. E o avião, ele é normal. De repente o avião começou a cair, perder a altitude, teve um problema no motor, o avião caiu no mar, gente. Só ele sobreviveu. E ele agarrou naquelas boias, aquele colete salva-vida, foi nadando com muita dificuldade, chegou numa ilha. Uma ilha deserta, tadinho, sozinho, no meio do nada. Aí ele falou: meu Deus, o que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer? Chegou lá, tinha uns cocos, né? Começou a tomar água de coco. Aí tinha uma lagoazinha dentro da ilha, que ele começou a pescar, né? Com bambu ele fez uma lancinha e começou a se virar lá na ilha. E falou: vou fazer o quê, né? Só que ele era muito cristão, muito católico. Inclusive ele vinha no santuário na missa do Padre Adriano Zandoná nas segundas às 3:30 da tarde, né? Só por uns dias ele faltou, que ele ficou na ilha, mas ele costumava ir. E diz que ele ficou lá e ele: Deus, o que está acontecendo? Eu vou morrer nesse lugar. E chegou uma época que ele começou a fazer uma novena e rezar muito: Senhor, eu quero que o Senhor me salva desse lugar. Só que nesse meio tempo que ele estava lá, ele construiu uma cabana bem bonita, com umas folhas de coco, tal, abrigava ele da chuva, e ele amava essa cabana. Ele falou: pelo menos eu tenho essa cabana nesse lugar. E ele trazia lá as palhas, fez um travesseiro, fez uma caminha na cabana, tinha a fogueirinha dele do lado da cabana, era tudo que ele tinha. E ele fez essa novena e começou a rezar: Senhor, me salva desse lugar, eu não quero morrer aqui, eu gosto da minha cabana, eu gosto daqui, mas eu não quero morrer aqui. E no último dia da novena ele colocou o rosto no chão, na areia, e começou a rezar: Senhor, por favor, age na minha vida, eu quero a sua ação. De repente ele começou a sentir o cheiro de fumaça. Ele olhou para trás e a cabana dele pegando fogo. Aí ele ficou macho. Falou: eu estou preso nesse lugar, eu não tenho nada, eu estou pedindo para o Senhor me salvar, e o Senhor me queima a minha cabana. Que raiva, né? Brigando com Deus, né? Brigando, e colocou o rosto no chão, ficou chorando, desesperado. Falou: eu não vou acreditar mais no Senhor, Deus. A única coisa que eu tinha nesse lugar, o Senhor queimou. E ele ficou ali uns 40 minutos, de repente, ele viu alguém batendo no ombro dele. Levou um susto, né? Viu um homem vestido assim com roupa de marinheiro, né? E o marinheiro olhou para ele e falou assim: o senhor está perdido? Ele falou: sim, como é que você me achou? Eu estou aqui no meio do nada. Ele falou: não, eu vi o sinal de fumaça que você mandou para mim, para o nosso navio, a gente veio achando que tinha alguém aqui, né? Para salvar você. Você entendeu? Ele pediu a salvação, Deus tirou o que ele achava que era tudo que ele tinha, mas pelo contrário, é daquela fumaça da cabana que queimou, foi o sinal para ele ser salvo, para aquele povo tirar ele daquela morte certa, para os marinheiros chegarem lá, entendeu? Então às vezes você está aí apegado na sua cabaninha a vida inteira. Ai, mas eu quero essa cabana, Deus, por que o Senhor não tirou a minha cabana? Por que o Senhor tirou isso de mim? Ah, mas por quê? Meu amigo, talvez isso que Deus te tirou é o começo da bênção que Ele está começando a realizar na sua vida.
Ele tirou isso aí para começar um processo no qual Ele vai te exaltar, te abençoar, te curar. Às vezes Ele permite, presta atenção, que a nossa cabana pegue fogo, para que nós sejamos salvos a partir disso e para que comece um processo de restauração na nossa vida. Você está rezando para Deus e pedindo algo, tenha certeza que Ele já te ouviu. Só que nesse processo de te dar o que você pediu, Ele vai te dar até mais do que você pediu. Mas muitas vezes Ele vai permitir que cabanas sejam queimadas. Ele vai permitir que muletas sejam tiradas. Ele vai permitir que aquilo que te deixa muito na zona de conforto seja tirado, para que você cresça. E nós temos uma facilidade de se apegar nas coisas e nas pessoas. E Deus exige de nós essa liberdade interior, para entender que Ele é o barro, nós somos o barro e Ele é o oleiro. Ele está moldando, Ele está fazendo. Mais uma vez eu disse, esse homem entrou em desespero. O Senhor queimou minha cabana, a única coisa que eu tenho, já estou no meio do nada. Mas foi aquele fogo que chamou a atenção dos marinheiros que estavam navegando por ali, e que fez com que alguns marinheiros fossem com um bote lá para salvar esse homem. A oração dele foi atendida. E eu digo para você, tem uma passagem do livro do profeta Daniel, se eu não me engano é capítulo 27 ou 28, que diz o seguinte: Daniel começou um grande combate rezando, para Deus agir e libertá-lo de uma situação lá. Ele estava cativo, ele era cativo lá na Babilônia, ele servia a corte do rei, mas era um homem muito fiel a Deus. E depois de um tempo, um anjo foi enviado para ele e disse assim: Daniel, desde o primeiro momento que você começou a rezar, Miguel começou a combater por você. Só que existiam muitos principados, ou seja, forças do mal, que ele precisava combater antes de eu chegar aqui até você com a minha bênção, com a bênção da parte de Deus. Então, ou seja, quando você começa a rezar, Deus já começou a trabalhar. Só que é um processo. Por quê? Porque Miguel tem que ir vencendo potestades espirituais, a ação direta do demônio, os espíritos malignos, o mal que se levanta contra a sua salvação, contra o seu progresso, contra a sua bênção. Mas também existem situações humanas que Deus precisa consertar. Pessoas que se opõem a você, situações, mal entendidos, invejas, coisas que você nem imagina. Então, se você está rezando, deixa Deus fazer. E como eu disse, os discípulos tiveram que se desapegar até de Jesus, gente. Parece loucura, não parece? Mas é isso que Jesus falou: gente, eu vou embora, mas para vocês é bom que eu vá. O Espírito Santo vai vir. E quando eles achavam que era o final, queimaram nossa cabana, Jesus morreu. Não, aí que começou. Aí a pregação deles, que seria para 300 pessoas, começou a ser para 300 mil. Aí eles que eram de um reinozinho escondido no canto do Império Romano, que ninguém queria ir. Pôncio Pilatos diz a história que ele estava lá na província de Jerusalém como uma punição por parte do imperador Tibério, porque ninguém queria ir. Não era uma promoção ir para Jerusalém, pelo contrário, era um lugar no meio do nada. Então aqueles discípulos saíram da condição de discípulos de um rabino no meio do nada para pregar em Roma, capital do império, como Paulo depois que foi, e outros, no lugar de maior atenção, estiveram diante de reis. Quem imaginava que o cristianismo ia se espalhar e crescer tanto através daqueles 12 homens? Mas eles tiveram que se desapegar até de Jesus e dizer: Senhor, faça a sua obra. Mais uma vez eu digo, a nossa visão é muito pequena. A nossa visão é muito pequena, mas o que Deus tem preparado para você é maior do que o que você pode pedir ou pensar. São José Maria Escrivá dizia assim, que quando a gente percebe uma dor que nos purifica, que nos faz crescer, a gente tem que abençoar esse sofrimento. Abençoar isso que coloca em choque as nossas certezas, não no sentido certeza de fé, mas no sentido das nossas concepções, que às vezes são tão fechadas. A gente acha que sabe tudo, a gente acha que Deus cabe no nosso bolso. Sabe, essa é a primeira parte do Evangelho, mas daí vem a segunda. Jesus dizendo, Pedro naquela situação, perguntaram para ele: o seu mestre não paga o imposto do templo? Você sabe que o imposto era 2 denários por pessoa, E Jesus disse para Pedro: mas quem que paga o imposto, o filho ou o empregado? Porque Jesus estava reconhecendo para Pedro: olha, eu sou o filho de Deus, eu sou o senhor do templo, eu não tenho que pagar imposto.
Os sacerdotes, eles eram isentos de pagar impostos naquela época, do templo, né? Mas Jesus disse, para não escandalizar essa gente, vai lá, pesca um peixe, abre a boca do peixe, dentro do peixe vai ter uma moeda que equivaleria a 4 denários, 2 por Jesus e 2 por Pedro. Vai lá e paga o imposto. O que isso quer dizer? Em primeiro lugar, Jesus, depois de toda a introdução que o padre fez, isso é importante entender nesse evangelho. Jesus quer que nós não sejamos escândalo para a fé de ninguém. A palavra escândalo vem do grego escandalon ou escandalos, quer dizer pedra, uma pedra de tropeço, uma pedrinha na qual você tropeça. A nossa fé não pode ser escândalo, tropeço para os outros. A nossa atitude, né? Porque talvez você seja alguém muito maduro, muito livre, mas você vai fazer coisas que vai escandalizar alguém que é fraco na fé, porque tem gente que é fraca. Tem coisa que não tem nada a ver uma pessoa de fé fazer. Mas Jesus disse, se vai escandalizar, porque talvez, olha só, toda a obra de Jesus, a cruz, a ressurreição, fosse prejudicada por na cabeça do povo, um mau exemplo. Ele não está pagando, todo mundo paga, não é? Jesus está dizendo, o cristão tem que cumprir a ordem social, ele tem que cumprir as leis também. Nós não somos anarquistas. E Jesus também está dizendo, olha, eu uso dos elementos da natureza. Tem uma reflexão muito bonita sobre isso, dizendo do porquê do peixe, né? Deus usa os elementos da criação para nos abençoar e providenciar o que a gente precisa, né? Era o peixe. Mas também isso aqui fala, como eu disse, da ordem. Deus quer que nós vivamos em ordem, Deus quer que nós paguemos os impostos, Deus quer que nós sejamos bons exemplos. Mas também isso aqui fala da providência de Deus, né? Porque imagina, se todo peixe tivesse dinheiro, o que ia ter de pescador, né? Imagina você ir lá pescando aqui no Rio Paraíba e encontrar 300 euros. Vou te dar um conselho, divide esse peixe com o padre, por favor. O peixe é o que tem dentro, né? Mas não é para cortar o dinheiro no meio, divide assim, 150, né? Mas para dizer, foi algo extraordinário, sim ou não? Foi uma ação da providência de Deus. Isso mostra para nós que existe um aspecto da fé, que é esse do deixar Deus fazer, do se libertar do apego, do deixar se conduzir por Deus. Mas existe um outro aspecto também, que é o aspecto da confiança na providência de Deus, o abandono em Deus. Porque olha só, Deus através disso, Jesus através disso está mostrando, eu cuido daqueles que são meus. Eu providencio o que é necessário para aqueles que são meus cumprirem a sua missão. E eu rezo hoje para que a providência de Deus aconteça na sua vida, para que você faça, filho, filha, uma experiência com a providência de Deus. O que é a providência? Esse cuidado amoroso de Deus que é Pai. Eu rezo para que você hoje, que talvez tenha problemas financeiros, tenha contas para pagar, precisa honrar os seus compromissos, que a providência de Deus se manifeste na sua vida. Mas a providência de Deus, ela é ativada pela confiança em Deus, pela fé. Jesus está mostrando para Pedro, Pedro, fica tranquilo, o que menos você vai se preocupar é com o material, o resto eu vou providenciar. E muitas vezes também a gente corre o risco de achar que a nossa fé em Deus, que Deus só nos socorre nas coisas espirituais, mas Deus também quer e pode nos socorrer nas coisas materiais. A Canção Nova é exemplo disso. O Padre Jonas sempre nos ensinou com histórias lindas da providência de Deus se manifestando em coisas materiais. Deus também pode cuidar de você nas coisas mais simples, nas coisas materiais, mas é preciso que você escolha confiar nele, que você escolha confiar em Deus. Talvez, voltando para o assunto da cabana que queimou, que pegou fogo, talvez diante das cabanas que estão pegando fogo na sua vida, Deus está te pedindo, confia, eu vou cuidar de você. Você sabe que às vezes nós resistimos muito a tudo que é novo. Nós resistimos muito porque nós somos muito fixados na nossa segurança, na nossa ideia. Mas seguir a Deus, me perdoe, é ser desconcertado todos os dias. Mas desconcertado para melhor, no sentido de que Deus vai puxar muitas vezes o seu tapete para dizer, não confie em você, confie em mim. Confia em mim, eu estou aqui para dizer que eu supro as suas necessidades. Eu sou o que você precisa. Ah, então padre, eu não preciso mais trabalhar, Deus vai suprir tudo. Não, não é isso. Claro que você vai fazer o que lhe é próprio, mas com a confiança abandonada no cuidado amoroso de Deus.
Você sabe que, falando da providência de Deus, não tem como não lembrar daquela passagem linda do Evangelho de Mateus, né? Capítulo 25, na qual Jesus diz: olhai os lírios dos campos, olhai os pássaros do céu. É interessante que lembra que eu falei que Deus usa os elementos da criação para nos ensinar o que é confiar na providência? O peixe. Quando falando de providência divina, Jesus falou do quê? Dos lírios, que são plantas, flores, e das aves, que são animais. Deus quer que a gente olhe para a criação, para o ritmo da criação, para entender como Ele cuida de nós. Ele disse: olha para os lírios, eles não trabalham, eles não têm dinheiro, mas eles se vestem bonito, de uma roupa linda, né? Aquela pétala linda que os lírios, não sei se é pétala que chama, aquela revestimento, né? No caroço ali na cabeça, no caule, no final do caule do lírio. E depois Jesus disse: olha os pássaros do céu, eles não plantam, eles não colhem, mas Deus os alimenta. E mais com vocês não vai acontecer, gente de pouca fé, né? Lá em Mateus 25, Jesus mais uma vez está dizendo: olha para o elemento da criação, não é? Você já viu algum dia greve de pombinhas aqui, porque não receberam a semente na hora certa? O sindicato das pombinhas convocou uma greve, né? Porque as pombinhas não receberam milho e alpiste, agora elas vão, né, fazer um vídeo no YouTube. Não, Deus cuida das pombinhas, Deus cuida dos peixes. Você já viu algum peixe em depressão porque não tinha comida no fundo do rio? É que às vezes a gente vai criando a nossa estrutura, mas Deus vem muitas vezes nos desestruturar, para nos ensinar a confiar. Saiu do seu controle? Guarde na sua cabeça, no seu coração: não saiu do controle de Deus. O que saiu do seu controle com relação ao seu filho, com relação ao seu futuro, com relação à sua saúde, você num tratamento médico, não saiu do controle de Deus. Tenha fé. Deus cuida do que você não pode cuidar, Deus toca no que você não pode tocar, Ele cura o que você não pode curar. Talvez você está olhando hoje para você e falando: padre, eu tenho tantos defeitos, tantos pecados, eu não tenho condição. Até nisso você tem que confiar em Deus, dizer: Senhor, está aqui essa miséria que sou eu, para não dizer outra coisa, mas eu digo o meu sim, faz a tua obra. Eu confio no Senhor, eu confio no Senhor na minha inadequação, na minha fraqueza, no meu limite, na minha dívida. Eu confio no Senhor, conduz a minha vida, cuida de mim. Eu sou teu filho, tu és o meu pai. Você tem a disposição, a coragem de dizer isso hoje para Deus? Sim ou não? Olha para quem está do seu lado, vê se está com cara de sono. Fala assim: confia em Deus, Ele cuida de você. Diga para essa pessoa que está aí. Tem gente que está assim, ó, com o olho um aberto ou outro fechado. Eu estou vendo a sua luta para me ouvir, tá? É que esse horário não é fácil para ninguém, né? Do segunda depois do almoço, nem para o padre. Sorte que o padre prega em pé, né? Que se fosse sentado era perigoso. Mas fechando o assunto, tenha certeza que existe um Deus que nunca te deixa, que cuida de você, que não te abandona. Confia nele. Ele cuida de você como Ele cuida dos pássaros, como Ele cuida dos lírios. Ele... Fiz questão de puxar essa música, mesmo meio rouco, porque hoje a gente celebra o que essa música diz, né? Segundo a tradição, foi os anjos que disseram isso, né? Quem é esta que avança como a aurora? Temível como o exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho, né, aos seus filhos. E aí, claro, o autor da canção usou também um trecho do Magnífica, que está lá em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 46. Minha alma glorifica o Senhor, o meu espírito exulta. Foi isso que aconteceu mesmo. Quem é essa que avança como a aurora? Quem é que já acordou bem cedinho? Levanta a mão. E já viu a aurora? O que é a aurora? É aquela luz que precede a vinda do sol, né? Antigamente a gente achava que era uma estrela. Com o tempo foi entendendo, né? Fomos entendendo. Muitos astrologistas falam que é o planeta Vênus, né? Que vai aparecendo antes do sol vir, né? Antes do sol nascer. Então a aurora precede o sol. E quando vem a aurora, a gente sabe que o sol vai nascer, sim ou não? Então Nossa Senhora, ela é a aurora da salvação. Por quê? Porque ela precede a vinda do sol, que é Jesus. Ela, com o seu sim, ela faz com que, né, ela viabiliza o projeto de Deus. Deus quer contar com o sim de uma criatura, né? E como dizia São Luís Maria Grignon de Montfort, ela é a criatura mais plena de todas, a mais perfeita de todas as criaturas, na qual não falta graça nenhuma. Você sabe que na liturgia da igreja, geralmente, a gente não celebra o nascimento quase de ninguém. Celebra o quê? O martírio, né? Porque enquanto a pessoa está viva, há a possibilidade da pessoa pecar. Vai que eles celebram o meu nascimento achando que eu vou ser santo, e no final da vida eu, né,
larga o caminho de Deus, ou você, ou outra pessoa. Então geralmente eles celebram o martírio, que é o nascimento para a eternidade. Mas só 3 pessoas eles celebram a natividade. Quem são essas 3 pessoas, você sabe? Maria. Por quê? Porque ela já foi redimida. Ela nasceu já com a redenção, né? Porque essa festa de hoje, eu vou explicar. Não, eu vou falar de Maria no final. Vou falar primeiro dos outros 2. O primeiro é Jesus, por razões óbvias, né? Ele é Deus. Então há o Natal do Senhor. O segundo é São João Batista. Por quê? Porque quando Maria visita Isabel, João Batista já é redimido por Jesus no ventre de Isabel e fica cheio do Espírito Santo. Então se celebra o nascimento de João Batista. E a terceira é Nossa Senhora. Por quê? Porque a festa de hoje está intrinsecamente ligada com o dogma da Imaculada Conceição, que a gente celebra dia 8 de dezembro. Dia 8 de dezembro ela foi concebida, imaculada, ela já foi redimida. Ela não herdou as consequências do pecado original como nós herdamos. Porque em virtude dos méritos de Cristo, né, diz os santos padres dos 8 primeiros séculos da igreja, que a arca da aliança, Maria é a nova arca da aliança, eles dizem. E a arca que iria conter Deus, o mais puro de todos os seres, não podia ser manchada pelo pecado. Então, em virtude da redenção de Cristo, dos méritos de Cristo, Maria foi preservada do pecado original. Ela já nasceu redimida. Dogma da Imaculada Conceição. E 8 de dezembro, faz as contas. Nós estamos hoje em setembro, né? Nós estamos hoje dia 8 de setembro, isso? Sim ou não? Ah, que bom, só para ver se todo mundo está acordado. Então, 8 de setembro para 8 de dezembro são quantos meses? Quanto? 9 meses, gente. 8 de dezembro, como é que 3? 8 de dezembro para 8 de setembro, são quantos meses? 9. E o que acontece depois de 9 meses quando a mulher está grávida? Então dia 8 a gente celebra o quê? A concepção de Maria no ventre da sua mãe, a concepção imaculada, sem o pecado. E hoje a gente celebra o quê? O nascimento de Maria. Então a gente já está celebrando a história da salvação. A gente está celebrando uma grande alegria. Por quê? Porque Deus quis contar com o sim dessa mulher. Por isso é essa que avança como uma aurora, temível como um exército em ordem de batalha. E por que ela é temível? Porque Deus a exaltou em virtude da sua humildade. É aquilo que está escrito lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Depois que Adão e Eva pecaram, Deus disse à mulher: olha, eu vou colocar inimizade entre você e a serpente. Você vai pisar a cabeça da serpente, e a serpente vai morder o seu calcanhar, vai dar o bote no seu calcanhar. Então ali Maria já recebeu, a mulher que era uma prefiguração de Maria, né? Ela recebeu uma autoridade sobre o mal. O mal teme Maria, porque Deus a exaltou. Então ela é temível como um exército em ordem de batalha, né? Quando ela passa na frente e pisa na cabeça da serpente, né? Não tem. O mal é obrigado a se retirar, porque Deus a ungiu. Se está escrito lá em Lucas 1,46, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, né? Interessante. Tem gente que fala, eu só sigo a Bíblia, por isso que eu não sigo Maria. Mas então você riscou Lucas 1. Está escrito, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, está escrito na Bíblia. Quem é você para dizer que ela não é bem-aventurada? Se na Bíblia está escrito que ela é, não é? Se na Bíblia está escrito que todas as gerações de todos os séculos a chamariam de bem-aventurada, quem é você e eu para dizer que a Bíblia está errada? Que Lucas escreveu um equívoco, né? Tudo está certo. As pessoas elas pegam os versículos que são agradáveis, né? Mas não aprofundam na escritura. Mas enfim, não é nem esse o assunto. Então voltando ao assunto do monte de nomes legais que nós ouvimos, então a senhora já vai batizar, né, o Aminadab daqui a um tempo, pode trazer aqui para mim, o Zorobabel, né, pode colocar o nome que a gente batiza. Mas quantas gerações, essa pergunta é difícil, eu não quero nem que vocês respondam, mas quantas gerações aqui foram narradas? 3 blocos de 14 gerações. 3 blocos de 14 gerações. A primeira de Abraão até Moisés, se eu não me engano. Depois de Moisés até Davi, depois de Davi até Jesus, até chegar em José, que era descendente de Davi, porque a profecia seria que Jesus nasceria da tribo de Judá, né? Um descendente de Davi. Davi era da tribo de Judá. Então, essa leitura, a igreja está dizendo para nós que Maria, ela é a plenitude de todas essas gerações. Nela começa a realização da promessa. A promessa é que viria o Messias. Mas também a promessa é que a mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então o sim de Maria faz parte do início do processo da história da salvação, da nossa salvação.
Com o sim dela, nós já começamos a ser salvos. Por quê? Porque a aurora é uma certeza que o sol vai nascer. A aurora precede o sol, sabe? E eu acho tão interessante a genealogia de Jesus aparecer aqui, né? Quem tem problema na família? Levanta a mão. Achei que era só eu, gente. Quem aqui tem gente meio atrapalhada na família? Não filma agora não, vai que o cunhado está assistindo, né? Vai que a sogra está vendo e vai achar, está falando de mim, né? Quem tem confusão na família? Vira e mexe, acontece também. Quem já errou na vida? Eu achei que tinham mais imaculados aqui. Eu já ia perguntar se você nasceu dia 8 de dezembro também. Aqui, ó. Mas você sabe o que é interessante a genealogia de Jesus? Quem é estudioso da Bíblia sabe o que eu vou falar. Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia não esconde nada. Está mostrando 3 blocos de 14 gerações, sim ou não? Só gente boa nessas gerações, né? Só assim, padrão ouro. Gente, você sabia que na genealogia de Jesus tem uma prostituta? Tem uma prostituta que ajudou o povo lá, né, os espias de Josué, e por isso foi preservada, né? Você sabia que está narrado aqui que o rei que sucedeu Davi era quem? Quem que é o filho de Davi que sumiu o trono? Salomão. E Salomão era filho de quem? Betsabé, que era esposa de Urias, que é filha de um adultério, que Davi mandou matar ainda Urias na guerra. Você lembra dessa história? E depois pediu perdão a Deus, se arrependeu, compôs o Salmo 50, né? O Salmo que fala miserere, misericórdia. Mas por que está na Bíblia aparecendo isso? Uai, prostituta, gente que matou um monte de gente, né? No Antigo Testamento tem página que se você torcer sai 3 litros de sangue, né? Por que tem essa confusão na história de Jesus? Tá errada essa Bíblia do Senhor aí, padre, você deve estar pensando. Não, o que isso mostra para nós? Olha só, presta atenção no que eu vou falar, porque isso é muito profundo. Quando a mãe de Nossa Senhora, Santa Ana, ficou grávida, e durante a gestação de Nossa Senhora, aqueles que roubavam continuaram roubando. As guerras continuaram. As prostitutas continuaram. Os prostitutos, o tráfico da época, né, as drogas, os entorpecentes da época continuaram acontecendo. Mas o que aconteceu? Deus entrou na história humana, mesmo no meio dessa bagunça que é a história, através do sim de Maria, através da encarnação de Jesus, para redimir a história, no silêncio, nos bastidores, enquanto as guerras estavam acontecendo, a escravidão acontecendo, o Império Romano cobrando imposto, a prostituição acontecendo, as pessoas matando e morrendo. A salvação estava acontecendo. Maria sendo gestada, Maria nasceu. Jesus depois sendo gestado, Jesus nasceu. João Batista pregando, e o mundo não parou. A maldade do mundo não parou. Mas isso traz muita esperança para mim e para você. Por quê? Porque no meio da bagunça que muitas vezes é a nossa vida, no meio da bagunça que muitas vezes é a nossa família, no meio das confusões desse mundo, Deus continua trabalhando nos bastidores para nos salvar. Deus continua silenciosamente redimindo o nosso mundo, salvando o nosso mundo. E você sabe que muitas vezes a gente peca por uma coisa: a gente não aprende a celebrar a nossa história. Porque tudo bem, você tem uma genealogia também, você tem uma história, você não nasceu do nada, né? Você é filho lá do Tião, da Quitanda, não é? Filho da Dona Maria, da padaria, até rimou. Você tem a sua história. Mas talvez a sua história não seja difícil, seja pesada. Talvez você não teve o casamento que você queria, o pai que você queria. Talvez o seu pai privilegiou a sua irmã. Talvez você não nasceu na condição que você gostaria. Mas na sua história Deus está. A sua história é uma história de salvação quando você deixa Jesus entrar. Quando você dá sim como Maria deu. E Deus entra na sua história para salvar a sua história a partir de dentro dela. Então a gente tem que aprender, sabe, a perdoar a nossa história, a nos reconciliar com a nossa história e a celebrar o que Deus está fazendo. Porque Deus está sempre trabalhando, silenciosamente. Olha, eu acho tão interessante. Tudo estava acontecendo e tudo que aconteceu sempre continua acontecendo. Mas Nossa Senhora estava ali nascendo. Nossa Senhora estava crescendo. O plano da salvação estava acontecendo. Só que, gente, Deus trabalha silenciosamente. Você sabe por que cada vez mais as pessoas estão com dificuldade de ouvir Deus? Porque tem muito barulho. Porque tem muito fogo de artifício. Porque tem muita distração.
Deus às vezes não está nem falando, Ele está gritando com você que está aqui, com você que está em casa. Ele está gritando, e você e eu não conseguimos perceber, porque nós estamos viciados no barulho. Só que Deus, Ele trabalha nos bastidores da sua história. Às vezes quando você acha que está tudo perdido, Deus diz assim: opa, olha aqui, olha a obra-prima que eu fiz. Talvez os seus filhos não sejam perfeitos. Talvez você está decepcionada com você, porque você não é uma mãe que você deveria ser, o pai que você deveria ser, a avó, o avô que você deveria ser, o padre que você deveria ser, o missionário que você deveria ser. Mas não perca a esperança em Deus, e faz a sua parte, trabalha para fazer a sua parte, para colaborar com a obra redentora de Deus que está acontecendo na sua vida. Mas tenha certeza, no meio da sua família, no meio da bagunça, Deus está. Muitas vezes a bagunça, né? Deus não se esqueceu de você. Nesse mundo ferido pelo pecado, Deus está preparando silenciosamente a salvação. Nesse mundo no qual tem tanta gente ruim fazendo maldade, tem tanto santo por aí escondido, que no dia da nossa passagem desse mundo a gente vai entender quantos santos que não tem por aí, sabe? Na nossa família, na nossa casa, na nossa paróquia. Santos humildes que estão dando a vida, sabe, gente? Então é preciso que nós saibamos escutar a Deus como Maria escutou. Por que Maria disse sim? Porque ela escutou a voz do anjo. Olha, eu vou ser sincero, se o anjo Gabriel aparecesse para algumas gurias, para algumas meninas aí hoje, o anjo estava falando, elas iam estar no TikTok e não iam ouvir. Gabriel: ei, Fernanda, peraí, mais um vídeo, peraí. Nossa, esse é legal, receita de bolo, você cozinha? Não, por que você está perdendo tempo? É uns vídeos que não tem nada a ver, né? É feito para prender a sua atenção. Eu tenho certeza que se o anjo aparecesse para alguns meninos aí hoje, o anjo ia ficar falando sozinho. Eu acho que o anjo ia comprar um iPhone e ia mandar uma mensagem direct no Instagram para falar com o menino, né? Imagina, umas adolescentes aí hoje ia mandar uma mensagem de texto lá no direct: por favor, eu gostaria de solicitar, se a senhora tiver um tempo, você poderia ser a mãe de Deus? Aí a menina ia responder: espera só um pouquinho, quantos seguidores ele tem, né? O mundo está tão, me perdoe a analogia esdrúxula, né? Mas o mundo está tão virado que a gente está, sabe, a gente não ouve mais. Nossa Senhora, ela foi o que foi. Claro, ela foi preservada da mancha do pecado em virtude da sua missão. Ela é a arca da aliança, da nova aliança. Ela trouxe Deus, ela é portadora de Cristo, óbvio. Mas ela soube ouvir Deus. Você tem sabido ouvir Deus? Você aqui, você em casa? Porque olha, Deus não fica em silêncio no sentido de que Ele retira a sua presença e a sua direção. A gente enfrenta alguns momentos de aridez espiritual, enfrenta. Mas muitas vezes Deus não está falando com sensações e palavras, mas Ele está falando nos fatos. O Papa Bento XVI, no livro Infância de Jesus, quando ele fala de José, ele fala que por que José é justo, né? O justo é a palavra do hebraico tzadik, e queria dizer, alguém que tem uma fineza espiritual, que está sempre conectado com o eterno, com Deus, né? José, ele estava sempre conectado com Deus, e Maria também. Eles ouviam Deus, tanto que José no sonho hoje, ele ouviu Deus. Olha, não tenha medo de aceitar Maria, ela não saiu com outra pessoa. O filho que ela está esperando é filho de Deus, é o Emanuel, é o cumprimento da promessa que o seu povo está esperando. Mas imagine, se fosse um adolescente, ia dormir sonhando com um videogame que jogou, não ia ouvir o anjo não, no sonho, não é? De hoje em dia, me perdoe, nós estamos viciados no barulho, mas a gente precisa ouvir Deus que está falando em todos os momentos, sobretudo no sofrimento. C.S. Lewis, grande escritor cristão do século 19, 20, dizia que o sofrimento é o megafone de Deus tentando acordar um mundo que está surdo. Muitas vezes Deus permite sofrimentos na sua vida, não é para te punir não, você não fez nada que mereça punição, você não começou uma guerra, mas é para te purificar e te fazer sintonizar-se mais com Ele, sintonizar-se mais com o Deus que está falando, que está revelando. Gente, e para ter êxito em família, para viver bem em família, a gente precisa escutar a Deus em cada situação. Eu sempre costumo dizer, às vezes a pessoa está vivendo uma luta com o marido, está vivendo uma luta com o filho, e pergunta assim para a gente, como padre, para mim: padre, o que eu faço?
É claro, eu estou à disposição para ajudar, para direcionar sempre, com prazer. Mas às vezes eu direciono e às vezes eu falo: filha, reza. Deus quer falar com você. Busca na palavra, busque a Deus. Gente, a gente gasta tanto tempo com futilidade. É vendo série, é assistindo vídeo, é fazendo não sei o quê. A gente precisa é investir o nosso tempo na oração. Investir o nosso tempo na escuta de Deus. Investir o nosso tempo no discernimento espiritual, que é um dom do Espírito, mas também é uma tarefa humana. Você está diante de uma situação difícil, não vai saindo agindo no impulso. Para rezar, para escutar Deus, para deixar Deus se manifestar. Deus, Ele quer falar, sempre. E até quando Ele está em silêncio, Ele está falando. Porque o silêncio também é uma forma de falar. Quando uma pessoa briga com você e você fica em silêncio, ela te xinga e você fica em silêncio, você está dizendo alguma coisa. Eu não quero entrar nessa confusão, eu não quero te humilhar. Tudo bem, eu vou engolir isso aqui para não criar uma confusão maior. Quando a pessoa espera que você fale uma palavra boa e você não fala, você está dizendo: olha, eu não me importo com você, eu sou indiferente a você. O silêncio também fala. Então Deus, Ele quer falar em todos os momentos. Mas é preciso, como Maria e como José, ter essa fineza de alma, essa alma sintonizada. Hoje cedo eu dizia no Sorrindo para a Vida que a gente precisa criar esse lugar de recolhimento dentro do coração para estar com Deus. Mesmo no meio do trabalho, esse lugar de silêncio, esse lugar de acolhida, essa manjedoura para acolher Jesus. Porque sem esse silêncio, a gente não consegue ouvir Deus, a gente não consegue colocar a casa em ordem. Eu vou dizer para você que está aqui, você que está em casa, talvez muitas coisas não estão dando certo na sua vida. Talvez você só dá tiro na água, murro em ponta de faca, porque você não está rezando o tanto que deveria e não está ouvindo Deus. Se você soubesse o quanto Deus te ama, eu dizia no Rosário da Vitória sábado lá em São Paulo, aquela frase de Santo Agostinho, que diz que Deus está muito pronto a dar do que o suplicante a pedir, do que quem pede a pedir. Deus quer te dar mais do que aquilo que você quer pedir, que você pode pedir. Ele quer te curar, Ele quer te direcionar, Ele quer te dar força para carregar a tua cruz. Talvez você tenha uma cruz que é imutável hoje, é uma doença de alguém, é alguém que inspira um cuidado, mas Deus vai te dar o remédio certo, o maná de cada dia, na situação que você vive. Sabe, é preciso, como Nossa Senhora, se debruçar para escutar a Deus. E escutando dizer: o eis-me aqui. Mas quem não escuta não consegue dizer: o eis-me aqui. O que Deus quer falar com você hoje que está aqui? O que Deus quer falar hoje com você que está em casa? Talvez Deus está te pedindo já há um tempo: para de ir nesse lugar que você está indo, que não é mais para você. Pare de andar com essas pessoas. Pare de assistir tal coisa. Talvez Deus já está te pedindo: vai no médico, busca ajuda, sai dessa compulsão alimentar, essa compulsão por compra, essa ansiedade, busca direção espiritual. Talvez Deus já está te pedindo: sai dessa rede social que está te levando ao pecado, ao adultério, à impureza. Talvez Deus já está te pedindo: começa a rezar o terço ou o rosário todos os dias. Talvez Deus está te pedindo: começa um estudo bíblico. Talvez Deus já está te pedindo: pare de falar mal da vida dos outros. Eu não sei, Deus está falando com você na situação que você vive hoje. Ele te ama muito e Ele nunca te deixa de falar contigo. Nunca. E hoje Nossa Senhora, como uma aurora da salvação, que precede o sol, que é Jesus, está indo, abrindo o caminho para Ele no seu coração e dizendo para você: escuta o meu filho, escuta a voz do meu filho, faz tudo o que Ele te pedir. Ele não te abandona, Ele te ajuda. Vamos ficar em pé? Fique em pé, isso. Quem é esta que avança como a aurora? Quero ouvir você. Temível como exército em ordem de batalha. Brilhante. Brilhante como o sol e como a lua. Mostrando o caminho, solta a voz. Mostrando o caminho aos filhos teus. Levanta os braços, só assim, só ergue os braços e canta: ah, minha alma glorifica o Senhor. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta, solta a voz. Meu espírito exulta em Deus meu Salvador. Em Deus meu Salvador. Em Deus
meu Salvador. Em Deus, meu Salvador. E proclamando isso, um sol maior para mim, proclamando isso, a gente pode proclamar também. Levanta, põe a mão no coração e diga agora, compadre: o inimigo pode até tentar, o inimigo pode até tentar, mas nunca vai me derrubar. Mas nunca vai me derrubar. Nunca vai derrubar a minha família. Nunca vai derrubar a minha família. Eu posso até cair. Eu posso até cair. Mas logo eu vou me levantar. Mas logo eu vou me levantar. Eu tenho Maria como mãe. Eu tenho Maria como Eu mãe. tenho o amor de Jesus. Eu tenho o amor de Jesus. Maria passa na frente. Maria passa na frente. Pisa na cabeça da serpente. Pisa na cabeça da serpente. Intercede junto a Jesus. Intercede junto a Jesus. A cruz sagrada seja minha luz. A cruz sagrada seja. Levanta. Maria passa. Só você, pisa. Forte, intercede. A cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente. Pisa na cabeça da serpente. Intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente. Pisa na cabeça da serpente. Intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente. Repita comigo: ó doce Virgem Maria. Ó doce Virgem Maria. Entra na minha casa. Entra na minha casa. Na minha família. Na minha família. E esmaga a cabeça da serpente. Esmaga a cabeça da serpente. Na minha vida. Na minha vida. Na vida dos meus. Na vida dos meus. Pisa, mãe. Pisa, mãe. Na cabeça da serpente. Na cabeça da serpente. Representada pelos vícios. Representada pelos vícios. Pelo ódio. Pelo ódio. Pela divisão. Pela divisão. Pelo adultério. Pelo adultério. Pela mentira. Pela mentira. Pelas enfermidades. Pelas enfermidades. Pelas brigas. Pelas brigas. Vem, mãe. Vem, mãe. Como a aurora. Como a aurora. Trazendo o sol. Trazendo o sol. Que é o teu filho Jesus. Que é o teu filho Jesus. Pro seio da minha casa. Pro seio da minha casa. Pro seio da minha família. Pro seio da minha família. Vem, Virgem Maria. Vem, Virgem Maria. Eu consagro a minha família a ti. Eu consagro a minha família a ti. As pessoas mais difíceis da minha casa. As pessoas mais difíceis da minha casa. Os enfermos. Os enfermos. Eu consagro a ti, mãe. Eu consagro a ti. E a senhora que é a esposa do Espírito Santo. A senhora que é a esposa do Espírito. Pela sua intercessão. Pela sua intercessão. Que cada membro da minha casa. Que cada membro da minha casa. Seja agora batizado no Espírito Santo. Seja batizado no Espírito. Cheio com os dons do Espírito Santo. Cheio dos dons do Espírito. Eu me consagro a ti, mãe. Eu me consagro a ti.
sentimos, junto com toda a minha família. junto com toda a minha família. Jesus, Maria, José, Jesus, Maria e José. a nossa família vossa é. A nossa família, Você vossa. responde mais forte. Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Não, você responde agora.